informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa dessa sexta-feira, dia 28 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Morreu um dos pioneiros da soja no Brasil. Eldorado Celulose em Três Lagoas pode ser comprada por concorrente. Perdas no trigo no Paraguai pode afetar moinhos brasileiros. Seara quer aumentar produção em 40% em Dourados. E especialistas investigam mortes de araras azuis em Mato Grosso do Sul. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana vai terminando e o tempo não muda. Essa sexta-feira será de céu claro, com predomínio do sol ao longo do dia. Calor de 31 graus à tarde. E a estiagem, que já dura 51 dias em Mato Grosso do Sul e 38 em Dourados, é a mais longa desde 2008, quando foram registrados 27 dias sem chuva. E o problema deve continuar pelo menos nos próximos 6 dias. Por enquanto, a previsão é de ausência de chuva até o dia 3 de agosto. Caso a estimativa se concretize, o estado poderá chegar a 2 meses sem chover. Mas a estiagem pode durar ainda mais, especialmente por conta da situação climática do Brasil. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do Boi Gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 110 à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 118 com 30 dias. A arroba da Vaca Gorda, R$ 100 à vista no Brasil Global e a R$ 110 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milha R$ 17 e a de soja a 58, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,15 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Senembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A frente fria polar que assolou o Paraguai na semana passada provocou geadas que causaram estragos na maior parte dos cultivos de trigo, canola e aveia, além de destruir as plantações de verduras e legumes que estavam fora das estufas. De acordo com a consultoria brasileira Trigo e Farinhas, isso pode zerar a disponibilidade de exportação do país e refletir no preço do cereal. De acordo com os jornais paraguaios, a região menos afetada foi o sul de Itapúa, onde o trigo ainda não tinha desenvolvido perfilhos ou grãos, ou seja, não estava espigado, portanto a geada não causou danos. No departamento de Alto Paraná, por outro lado, o efeito foi drástico. De acordo com a consultoria, se as perdas ficarem 30%, por exemplo, o Paraguai só terá trigo para o seu abastecimento interno, deixando os moinhos do oeste do Paraná inteiramente desabastecidos, pelo menos no que toca ao trigo paraguaio. E com as quebras do trigo no Paraná, o desabastecimento deverá ser ainda maior. Começou ontem o patrulhamento do travessão da Fazenda Barro Preto na região do Guaçuzinho, feito pela Secretaria de Obras de Dourados, atendendo o pedido do vereador Silas Zanata. O Grupo JBS vai ampliar em 40% o abate de suínos na unidade Seara em Dourados. Por conta disso, anunciou semana passada a abertura de 400 vagas de emprego no frigorífico, a fim de atender às demandas dos mercados interno e externo com carne suína in natura e industrializados. Para a JBS, o estado é considerado estratégico para o grupo. Analistas apontam que o investimento em Mato Grosso do Sul, principalmente Dourados, se dá em razão da gigante ter intenção de concentrar o mercado de suíno no Brasil, assim como o de aves, e de investir nos Estados Unidos no setor de abate bovino. A JBS é a maior produtora de carne do mundo. Conforme apurou o Dourados Agora, o salário para a área operacional é de R$ 1.093 e os interessados devem comparecer à Seara com documentos pessoais como RG, CPF, título eleitoral, reservista e preencher uma ficha. 20 especialistas de organizações defensoras do meio ambiente se reunirão no Instituto Arara Azul em Campo Grande. O motivo da mobilização seria a mortandade das aves no Pantanal de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. A arara azul está na lista das espécies ameaçadas de extinção devido à caça, ao comércio clandestino e à degradação do seu habitat natural por conta do desmatamento. Em 2015, houve a morte de 18 aves da espécie em uma propriedade de Mato Grosso do Sul e de 83 em 3 propriedades em Mato Grosso. Este ano, há novos relatos de perdas de 30 araras azuis em uma propriedade mato-grossense, preocupando autoridades ambientalistas e pesquisadores. No ano em que essas mortes foram constatadas, a equipe técnica do Instituto Arara Azul foi a campo para diagnóstico e análise de possíveis causas que provocaram a morte dos animais. O governo de Mato Grosso do Sul vai exigir o ressarcimento do dinheiro que a JBS tomou se a CPI da Assembleia Legislativa comprovar que não foram cumpridos os acordos para a concessão de incentivos fiscais. Em apenas 15 dias de trabalho, a CPI já detectou irregularidades fiscais e tributárias em um dos termos de ajustamento de regime especial firmado com a gestão de Reinaldo Azambuja. O prejuízo, segundo o presidente da CPI, deputado estadual Paulo Correia, foi de quase 100 milhões de reais aos cofres públicos. Diante disso, conforme o secretário estadual de governo Eduardo Riedel, as ações para reaver o dinheiro serão tomadas após a conclusão da investigação. Logo após o término dos trabalhos, a CPI encaminhará o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual. A Fibria deve fazer uma proposta formal de compra a Eldorado Brasil, em Três Lagoas, nos próximos dias, assim que terminar o período de 45 dias de exclusividade firmado com a chilena Arauco.
Com correntes localizadas a poucos quilômetros de distância, a oferta sugere grandes mudanças no mercado da celulose. A Fibria é a maior produtora mundial de celulose de eucalipto de fibra curta, com capacidade de 5 milhões e 600 mil toneladas ao ano e receita de 10 bilhões de reais. A gigante inaugura nos próximos meses a ampliação da sua fábrica em Três Lagoas e tem vários motivos para se interessar na compra da Eldorado. A proximidade das indústrias, as florestas e o mercado. Todos os indicadores são positivos para a Fibria. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, representará o ministro Blairo Maggi nesta sexta-feira em Nova Ubiratã, Mato Grosso, na audiência pública que discutirá alternativas para a conclusão da pavimentação da BR-242. A audiência é uma realização da Comissão Permanente Pro-BR-242, composta por lideranças dos municípios de Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Paranatinga, Itanhangá, Canarana, Gaúcha do Norte, Querência, Brasnorte e dos distritos de Parque, Água Limpa e de Santiago do Norte. A BR-242, quando concluída, será importante rota de escoamento de grãos do país, interligando Mato Grosso aos principais portos do norte, como de Miritituba, no Pará, e Itaqui, no Maranhão. Por meio de decreto publicado ontem, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para a saída de boi em pé de Mato Grosso para o abate em outros estados foi reduzido de 9% para 4%, com efeito retroativo a 1º de julho e com vigência até 30 de setembro. O governo de Mato Grosso do Sul também baixou o ICMS do gado em pé de 12% para 7%. Para usufruir do benefício concedido, os pecuaristas devem atender aos requisitos do decreto, entre eles, emitir a nota fiscal com as devidas informações, como valores do ICMS devido e recolhido, assim como o valor do crédito presumido. De acordo com o secretário estadual de Fazenda de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira, trata-se de uma medida temporária para auxiliar o setor pecuário. O Ministério da Agricultura deverá tomar uma decisão na próxima semana sobre as mudanças na vacina contra a febre aftosa. A previsão foi feita pelo secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Eduardo Rangel, durante reunião do ministro Blairo Maggi com representantes do setor de carne bovina e os presidentes da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, e da CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, João Martins. Uma das mudanças propostas trata da forma de aplicação da vacina, optando pela via subcutânea para reduzir os riscos de lesão ou caroços. Outra recomendação é a retirada da saponina, componente que pode estar causando reações no gado. As entidades pedem ainda limitação da idade da vacinação para animais de até 30 meses e o fim da obrigatoriedade da vacina para animais que serão abatidos em até 180 dias. Faleceu na quarta-feira, aos 92 anos, o Dr. Shiro Miyazaki, considerado pela Globo Rural em 2010, uma das 25 personalidades que revolucionaram os rumos da agropecuária brasileira. Miyazaki morreu de uma morte natural. Shiro Miyazaki chegou ao Brasil com 8 anos e se tornou o primeiro japonês a se doutorar em agronomia no país. Nascido na cidade de Hokkaido, no norte do Japão, ele trabalhou em locais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, e escreveu livros como A Soja no Brasil e Manejo da Biomassa e do Solo. Miyazaki ajudou a introduzir e aclimatar a cultura da soja no Brasil e era uma referência em agricultura agroecológica. A Amaggi, empresa da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, mostrou um apetite sem precedentes nesse ano em leilões de prêmio de escoamento do produto, o PEP, para subvencionar o transporte de milho, adquirindo aproximadamente 70% do subsídio leiloado, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A empresa, uma das maiores do agronegócio da América Latina, arrematou prêmios para apoiar o transporte de cerca de 730 mil toneladas de milho até o dia 13 de julho, de um total de pouco mais de 1 milhão de toneladas negociadas em leilões desde 4 de maio.
quando o governo federal iniciou o programa para dar suporte aos preços do milho pressionados pela safra recorde no Brasil. A 11ª FenaSul, tradicional feira de produtos gaúchos, começa hoje às 16 horas no Clube Círculo Militar em Campo Grande. Esse ano o evento conta com mais de 60 expositores, reunindo comerciantes de produtos já tradicionais como queijos, vinhos, salames, cuca, erva mate e traz novidades em moda couro, móveis e decorações. Alegando falta de recursos e adaptação do cardápio da merenda escolar, a Prefeitura de Amambai suspendeu em julho a compra de morangos que são produzidos pelos agricultores familiares do município. Gislaine Aparecida Alves, por exemplo, começou a trabalhar com o plantio de morangos há 9 anos, justamente para atender a Prefeitura. Ela tem 16 mil pés de morangueiros. A secretária municipal de Educação, Zita Gonçalves, relatou que o cardápio da merenda escolar foi adequado dentro da possibilidade de pagamento. O valor que o governo federal repassa para a merenda é insuficiente e a Prefeitura não tem como arcar com todas as despesas, explicou a Zita. São 18 escolas municipais em Amambai. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão pode votar projeto que exclui obrigação de indicar a presença de transgênicos em alimentos. O projeto determina que, se a concentração de organismos geneticamente modificados for menor que 1% da composição final, produtores e indústrias não serão mais obrigados a informar nos rótulos se os produtos são transgênicos. Caso a concentração seja maior que 1%, a informação deverá ser incluída, mas no lugar da letra T, dentro de um triângulo amarelo, como é a regra atual, será obrigatória a indicação escrita sobre a presença de componentes transgênicos. Ao apresentar relatório favorável, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, argumentou que o consumo desses produtos é uma realidade mundial e que não há provas de que os alimentos modificados prejudicam a saúde humana. No pacote tem que ter um T bem grande se aquele frango, a ração dele teve soja, que o soja era transgênico, acima de 1%. Então isso na embalagem nossa, nós colocarmos um selo desvalorizando o nosso produto, quando deveria ser ao contrário. Há alimentos que contêm glúten, lactose, gordura trans ou mesmo sal ou açúcar em quantidades tais que agravam males conhecidos. Nem por isso a sociedade tem demandado estímulos destacados. A proposta deve ser analisada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na quarta-feira. Em seguida, será avaliada pelas comissões de Assuntos Sociais e de Meio Ambiente. O projeto já passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia, onde foi rejeitado. Da Rádio Senado, Tiago Melo. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133.
Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês também podem acompanhar ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.